Chegou agora, rola iniciativa então. Saiu o trailer do filme de Dungeons & Dragons aí na Comic Con de San Diego, a principal Comic Con, né? Que tem os principais lançamentos desse universo aí nerd. Fica ligado que agora nesse vídeo eu vou falar todos os monstros que apareceram até agora e o que cada um pode significar dentro aí do filme. Ainda vou trazer uma notícia de um fanservice que não tem imagem, então é apenas rumores, mas dizem que numa sala para algumas pessoas foi apresentado isso na Comic Con de San Diego. E ainda vou trazer aqui uma teoria devido a um monstro que aparece, que pode ser que ele traga mais um outro junto que não apareceu em nenhum momento do trailer. Então fica ligado até o fim aí que vai ser bem legal esse vídeo. Bom, o trailer saiu e todo mundo ficou aí curioso para ver como que vai ser esse filme. Acho que o hype subiu mesmo dos odiadores aí dos filmes, dos haters. Eles ainda estão meio aí, será que dessa vez vai, será que não vai? Vou dar minha opinião aqui logo no início, apesar de opinião, se fosse boa a gente vendia, não dava, mas a minha opinião é a seguinte: as imagens estão muito boas, estão muito bem feitas, as cenas estão bem legais do trailer, a gente tem que torcer para que aquelas não sejam as melhores cenas e depois daquilo não tenha mais nada. A minha grande preocupação dentro do filme é que eles não tentem contar muita coisa, muitas histórias ao mesmo tempo num único filme, né? De fazer aí, sei lá, uns 20 anos que não tem um filme sobre isso, querer jogar tudo lá dentro do filme e a história acabar se perdendo e alguns personagens acabarem não sendo desenvolvidos. Acho legal que eles estejam levando para um lado de ação, mais humor aí, que acaba sendo aí, como muitas mesas mesmo de Dungeons & Dragons, a não ser aquela galera que leva mais a sério, que não aceita piadas dentro, normalmente é uma coisa mais leve. Então eu acho que eles estão seguindo aí num caminho legal. Vamos ver quanto a história, se ela se desenvolve direito e eles não tentam jogar uma campanha inteira num único filme. Também precisa ver qual vai ser o tempo de duração desse filme aí, mas eu acredito que eles vão sentir como isso aí vai ser recebido e provavelmente eles devem deixar algo em aberto no final por uma continuação, caso seja bem aceito. Se não, é capaz que eles encerrem por ali mesmo. Então acho que eles estão jogando esses trailers para testar aí como que a galera reage aí ao filme. Bom, só seguindo aquele ritualzinho, se você curtiu o vídeo em algum momento, deixa um like ali. Deixa seus comentários do que você espera do filme, por onde você acha que ele deve seguir, qual que a sua imaginação está dizendo. A gente quer saber também para ver se o que a gente está pensando aí está dentro aí do que todo mundo está seguindo. E existe ali o botão de valeu que você pode contribuir com o canal e destacar o seu comentário. Mas vamos para os monstros. O primeiro monstro que já aparece no trailer logo de cara é um dragão e é da cor negra, né? Então, o famoso dragão negro que vive normalmente em pântanos, cospe ácidos e normalmente tem aí como servos seres reptilianos, então homens lagartos e kobolds principalmente infestam seus covis. Será que vai aparecer eles também? Ele parece estar lutando ali, o que dá a entender com o exército. Só não dá para ver direito qual é o exército que ele está a favor, então de repente pode ser ali um confronto. Acredito que talvez seja uma cena aí mais de introdução, de contando alguma história, alguma coisa. Não aparece em nenhum momento os heróis principais, pelo menos na parte que ele aparece ali naquele momento. Então, acredito que seja algo que eles contem da história aí, seja aí talvez até um flashback de repente de algo que conte sobre a história principal. Os dragões negros são conhecidos por suas baforadas e por ser combatentes bem difíceis de se lidar, né? Então ele já aparece ali dando a rajada ali de ácido dele numa sequência ali nos exércitos. O segundo que já aparece ali, no caso, é a druida do grupo que se transforma num Owlbear, ou mais conhecido aqui no Brasil também como Urso Coruja. Aí já demonstra que ela é uma druida extremamente poderosa, pelo menos, para poder conseguir se transformar, né, num monstro assim tão forte. Se ela fosse uma druida de níveis baixos, ela não conseguiria ter essa transformação. Os ursos corujas são conhecidos pela sua ferocidade, então eles são muito bons de lutar. As imagens estão sendo muito fiéis aí ao livro do Dungeons & Dragons, então eu acredito que a equipe de CGI esteja trabalhando com base nas imagens dos livros de RPG. Isso já é um bom sinal, em vez deles tentarem inventar
a roda eles estão usando o que já está pronto. Normalmente ele é mais noturno, né, esse monstro, e ele é mais difícil de ser um companheiro selvagem. Talvez aí isso possa refletir aí um pouco a personalidade da druida, já que em determinado momento do trailer ela também questiona ali o líder do grupo. Então assim, eles são bem mais ferozes, são lutadores excelentes, então ali demonstra uma capacidade de luta grande, pelo menos na cena, mas ele é um monstro aí que não tem um ND muito alto, né? Um ND 3 na verdade, então ele não está entre os mais poderosos. Mas para um druida conseguir essa transformação, ele precisa ter um nível aí pelo menos mediano, né? O próximo aqui da nossa lista é um dragão, mas foi um tanto quanto difícil conseguir distinguir esse dragão no trailer, tá? Ele não aparece muito, ele aparece rapidamente em movimentos que dificultam um pouquinho para você conseguir identificar. O que aparenta é que ele é um filhote, então ele não é um dragão já adulto. Ele tá aí, pode ser de cobre, de latão, de prata pela cor, ou talvez até um verde, né? Mas não faria muito sentido um verde no local que ele estava. Ele aparenta estar dentro da cidade. Então acredito que talvez ele tenha sido capturado e esteja à venda ou algo assim, e por isso que ele é libertado. Mas é difícil identificar a cor. Eu fico aí entre o dragão de prata, cobre, talvez um latão, por ser jovem ainda não tenha desenvolvido a cor. Mesmo tentando pegar a imagem dele, eu não consegui distinguir dentro do livro do jogador. O próximo aqui que eu vou trazer já é uma teoria, tá bom? O monstro não aparece no trailer, mas ele aparece no cartaz que tem do filme. E ele aí pode trazer aí a minha teoria que eu vou colocar para vocês. Então eu vou começar explicando o Devorador de Intelecto que aparece no cartaz do filme. Ele não é muito forte, ele é até um nível de desafio baixo, é um ND 2, só que ele tem o que? Ele pode consumir o intelecto da pessoa, então ele pode dar dano psíquicos além do dano das garras. E um ponto importante dele é que ele é um ladrão de corpos. A partir do momento que ele consegue um humanoide incapacitado até 1,5 m dele, ele pode absorver o intelecto e ocupar o espaço do cérebro dele. Então o cérebro dele deixa de existir e ele se teletransporta para dentro do corpo desse hospedeiro. E aí ele fica protegido lá dentro. E é muito difícil você conseguir reverter isso, porque até tirar ele de dentro do corpo é até que relativamente fácil. Uma magia de proteção contra o bem e o mal já consegue realizar isso. O problema é você recuperar o cérebro que ele devora, só através da magia desejo. Só que por que aí vem a minha teoria, tá bom? Ele normalmente são meio que cães de guardas aí de devoradores de mentes, que não aparecem em nenhum momento no trailer, mas como ele é aí bem comum de proteger covis dos devoradores, pode ser que a gente venha a ver aí um devorador de mente no filme. Então é só uma teoria, tá galera? Que eu tô aqui pela característica do monstro. Mas esse devorador de intelecto, de repente, também pode estar aparecendo naquela parte da arena, labirinto, que tem ali algumas cenas no trailer. Pode ser que ele seja um dos monstros que esteja dentro desse labirinto ou dentro da arena. Que até vou falar aí que tem mais 2 monstros que aparecem nesse trailer que estão nessa arena de combate, né? Então, fiquem ligados aí que a gente vai continuar. E vai deixando aí os comentários do que vocês estão achando, tá bom, pessoal? O próximo é um clássico, né? Se ele não aparecesse, talvez não fosse um filme do Dungeons & Dragons, além do dragão, lógico. O Mímico. Acho que todo grupo de RPG já foi enrolado por um mímico, né? E ele aparece na forma aí mais tradicional, como fingindo ser um baú de tesouro. E realiza os seus ataques da mesma maneira. Isso ficou bastante fiel aí às características que temos aí do monstro dentro do livro. Então aí a gente também pode ficar um pouco mais aliviado, que parece que eles estão usando os livros de RPG para criar esse filme, né? Vou falar para você que no mínimo era duvidoso a qualidade dos filmes aí que saíram lá atrás, mas tenho certeza que vocês encontram aí adjetivos bem mais fortes aí para descrever o filme.
A próxima aí que aparece no filme já é na arena, né? A Pantera Deslocadora. Ela aparece dando bote ali num momento do trailer. E ela é conhecida, ela não foi criada no plano material, mas hoje ela já vive dentro do plano material, mas ela não é considerada um ser extraplanar, então nenhuma magia desse tipo que possa expulsá-la para outro plano funciona com ela. E assim, ela é conhecida por fazer seus ataques programados. Normalmente ela pensa no que ela vai fazer, ela não é um ser que não tem inteligência, ela consegue até decorar horários de caravanas que passam constantemente em estradas comerciais, montar emboscada, então ela também atrai a sua vítima para um local melhor para ela. Então ela é um ser bastante perigoso, com uma inteligência acima da média, né, de animais. E ela tem esse nome de Pantera Deslocadora, primeiro, porque ela tem aí várias patas, tem os tentáculos, mas a principal característica dela é a deslocação. Ela faz com que a luz não reflita direito e ela parece estar no lugar, mas ela está um pouco mais pro lado, por exemplo, entendeu? Tipo, é como se fosse uma ilusão, assim. Você vê ela num lugar, mas ela tá alguns... não chega a ser metros, mas um pouco pro outro lado. Isso faz até que dentro do jogo, do RPG, você tenha desvantagem para realizar ataques. E ela consegue evadir fácil aí de magias de área, por exemplo, tomando até dano nenhum, dependendo se ela passar nos testes, né? Então assim, ela é um monstro bastante perigoso, e isso leva a gente pro próximo monstro, que a gente vê que alguns lutadores, né, não dá para distinguir quem, pula para dentro do próximo, que é o cubo gelatinoso. Bom, não é das melhores ideias, né, não diria isso, mas como toda mesa de RPG, nem sempre as ideias são boas, né, nesse momento. O cubo gelatinoso é uma gosma transparente que corrói tudo, né, então ele tem ácidos que podem corroer. Então eles terem pulado lá pra dentro provavelmente vai ocasionar danos, caso sejam os heróis, né? Se for algum NPC, né, algum figurante do filme, provavelmente ele vai morrer dentro do cubo gelatinoso. Mas eu não consegui distinguir se era um dos personagens principais ou não, porque a cena é bem rápida. Ele é um monstro também fraco, então você pode ver que nessa arena aí os NDs estão variando entre 2 e 3, então provavelmente deve ser um local de combate. Só que é nessa arena aí que vai ter um fanservice muito grande que vai ocorrer. Pelo menos isso é o que estão dizendo aí, que foi apresentado para algumas pessoas dentro da Comic Con, não foi dentro do painel principal, tá? O que aparenta ser dentro dessa arena, né, e desse labirinto, vão concorrer 3 equipes, né? 3 grupos de aventureiros vão estar concorrendo entre si. O principal do grupo, um segundo grupo que não foi determinado o que tem, e um terceiro grupo que ele vai ter as características da Caverna do Dragão, dos 6 personagens da Caverna do Dragão. Isso seria um fanservice gigantesco, né? Já que o desenho é todo baseado em Dungeons & Dragons, né? Inclusive o nome em inglês dele é esse, né? Não é Caverna do Dragão. Aqui seria a tradução que foi feita quando fez a dublagem do desenho. Então veja que você vai conseguir reconhecer esses personagens da Caverna do Dragão sendo outro grupo. Provavelmente em alguma aparição breve ou usando algum poder especial, eles tendem a aparecer. Eu acredito que eles estão soltando essa informação para ver qual que é a reação do público na internet, para ver se eles colocam ou não, né? Lembra que a gente já teve aquela cena lá que tinha o Hulk, né, no Guerra Infinita, e depois o Hulk não aparecia em nenhum momento, né? Então era o Bruce Banner usando a Hulkbuster, né? Então, assim, pode ser que eles estejam sondando para ver se as pessoas vão gostar dessa ideia, qual é a reação na internet, para ver se eles colocam ou não isso daí. E o último que a gente tem, o último monstro que a gente conseguiu identificar no trailer, é o famoso dragão vermelho. Pelo menos pela baforada de fogo, pelo local que ele está reunido ali, tudo indica que ele seja um dragão vermelho que eles estejam encontrando. Mas assim, eu achei aí que o dragão tá um pouco acima do peso, meio obeso, assim, dá impressão, pelo menos em algumas cenas eu fiquei com essa sensação. Não sei se eles quiseram passar que é um dragão muito grande e poderoso, mas eu achei que o CGI ali deu uma pisada na bola ali.
Vamos ver se de repente a gente falando realmente for isso que todo mundo sinta, eles alterem isso daí como ocorreu ali com a cara do Sonic, né, quando foi lançar o filme. O que eu penso do filme é o seguinte, pelo trailer eu fiquei com muita vontade de assistir. Eu só tô com receio que eles tentem colocar muitas coisas dentro da história, muitas ligações do RPG por assim, então dragões, magos, arenas, vários monstros aparecem, então não fica muito claro qual é a história, né? Apesar dele falar que eles ajudaram a pessoa errada, com o item errado e que isso pode causar aí um grande mal sobre o mundo, não fica bem claro como isso aí é desenvolvido depois. Também não encontrei nenhuma sinopse, pelo menos, que possa dar uma orientação do que seria isso. Então meu receio é que eles tentam pôr muito o mago maligno, o dragão, não sei quem está ameaçando, e no fim eles não consigam contar essa história ou não aprofundar o suficiente nos personagens. Pelo menos os efeitos especiais ali parece que estão bem legais, estão bons, as cenas estão num ritmo legal. Só não sei se isso não está apenas no trailer, né? Pegaram as melhores cenas e quando chega no filme, o filme não anda também, né? Pode ocorrer isso. Vamos ter que aguardar mais um pouco, ver sair mais material para poder dar a informação, beleza? Bom, aí deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam do trailer e o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, a gente faz mais vídeos desse tipo, beleza? E se você ficou até aqui e não é inscrito no canal, dá uma força, se inscreve no canal, aciona o sininho e que a gente está trazendo aí conteúdo de RPG para vocês cada vez mais. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!